General Vilas Boas. Agradecemos a presença de todos. Deputado, se encerrou agora a palestra do General Vilas Boas sobre ela, sobre sua trajetória no Exército Brasileiro. Então eu pediria que o senhor relatasse do que o senhor acompanhou aqui e um pouquinho da trajetória do General Vilas Boas, né? O senhor acompanhou a trajetória dele, participou em vários momentos da carreira e da vida dele. Então eu pediria que o senhor relatasse isso. Acho que eu vou começar fazendo de trás para frente, tá certo? Eu preciso dizer para vocês que eu lembro sempre do Coronel Gilmar, que foi assistente do VB durante muito tempo. E o Coronel Gilmar me falou uma coisa em 2017 que me tocou muito fundo e que eu sei que é o que mais move o General Vilas Boas hoje. Ele disse que o General Vilas Boas teve uma visão de que a visão disse para ele: VB, a sua missão de vida está começando agora, quando você recebeu a informação de que estava com ela. Mas até lá, eu acompanhei o VB, eu fui bicho dele na academia. Eu formei em 76, ele em 73, quando ele se formou, eu era cadete do primeiro ano. Então, fui bicho do Vilas Boas, quando eu era primeiro e ele quarto ano. Quando eu cheguei aspirante em Natal, o Vilas Boas já estava vindo da primeira cidade dele, já casado com Cida, e lá foi o segundo quartel onde ele serviu, o 16 BI motorizado em Natal, que é a minha terra. Então, conheci o VB lá. Foi um ano de trabalho, eu era do NPOR e ele já era tenente S1 do quartel. E por aí a gente foi trabalhando juntos, ele foi para a Academia Militar das Agulhas Negras. 3 anos depois eu acabei sendo convidado para ir para a Academia Militar das Agulhas Negras e fui servir exatamente com o VB, ele comandando uma companhia de cadetes e eu como comandante de um dos pelotões, um dos tenentes da companhia dele. De lá a gente se encontrou de novo na ESAO como contemporâneos da ESAO, depois ESEMI também, ele instrutor e eu, enfim, sempre trabalhando, sempre nos vendo, nos revendo, as famílias também cresceram juntas e quis o destino que nós fôssemos nos reencontrar quando ele voltou da China em 1995, lá no Comando de Operações Terrestres. Lá foi quando eu consegui identificar que o VB iria comandar na Amazônia. Eu já tinha servido na Amazônia, eu dei muita corda para ele, dizendo que realmente era um comando ideal para um comandante de batalhão, e logo depois ele foi comandar o batalhão, me recebeu para poder fazer o curso de guerra na selva, quando eu fui designado para comandar também o 7º BIS lá em Roraima. Então a gente sempre esteve juntos. Daí a gente se separou um pouco, o VB saiu, o general, e voltou para a Amazônia. E quis Deus que quando ele estava na Amazônia e eu tinha voltado da Polônia, a gente se reencontrou de novo, eu como subcomandante dele na ESAO, no Rio de Janeiro, local onde eu fui promovido a general e fui comandar na Amazônia. Então, a gente sempre se encontrou. Eu sempre tive no VB um cara, um colega, um companheiro mais antigo, um conselheiro, um sujeito de uma ética e de um caráter fenomenais, tá certo? Um cara firme, com vigor físico. O VB nunca foi de desistir de nada. A gente sempre teve muitos desafios na vida. Não precisava dizer mais nada, né? O tempo dele de instrutor, comandante, o curso de guerra na selva, que é uma prova de resistência muito forte. E acima de tudo, de formador de pessoas. Um grande exemplo de militar e de pessoa humana. Então, isso sempre nos movimentou. Quando eu pedi reserva, ele foi uma das pessoas que eu procurei me aconselhar, porque eu cansei de prestar continências para quem não prestava, que era na época era o presidente da República, né? Um cara que talvez vocês conheçam, ele tem um dedo a menos na mão, um ex-presidente, ex-presidiário também. Então me aconselhei com o VB, pedi reserva, fui trabalhar como secretário de segurança e continuei sempre reencontrando o VB e ele seguindo a carreira. E logo depois ele como comandante do Exército, me acolheu no gabinete do comandante do Exército para me dar conselhos, porque eu tinha decidido entrar na vida política. E nesse momento eu guardo essa frase no meu gabinete com muito orgulho, com muita honra, porque em 2018 o VB nos orientou sobre o que fazer. A gente tinha servido juntos no COTÉ, enfim, tínhamos tido alguma experiência juntos que ensinava um pouco do trato da vida política. Ele foi assessor parlamentar também do Exército. Moral da história, estamos aqui e voltando então ao começo da minha frase com vocês. Quando eu soube que o VB estava com ela,
e que ele recebeu isso como missão de vida, eu disse assim, esse cara vai dar muito exemplo ainda, e é o que ele está fazendo. O VB hoje é um exemplo para todos aqueles que têm uma doença rara, é um exemplo para todos aqueles que pensam em desistir, é um exemplo para todos aqueles que pensam que a vida está muito difícil. Não, a vida não está difícil, a vida é o que Deus nos apresenta, a gente tem que procurar seguir o caminho que Ele nos apresenta para poder viver e procurar continuar dando exemplos. Né? Você vive de exemplos, desde criança a gente vive de exemplos dos pais, às vezes das pessoas mais próximas, alguns exemplos são positivos, outros nem tanto, mas a gente vive de exemplos. O VB é um grande cara de dar exemplos para todos nós, tá certo? Então eu estou muito feliz de poder estar aqui, de conhecer um pouco mais desse momento que ele está vivendo, que ele pode passar para nós e que a gente consiga, assim, como deputado federal agora, apoiar aquelas pessoas que têm doenças raras, porque não é pouco não, o Estado brasileiro precisa se organizar muito, se reorganizar muito para conseguir atender a todas as demandas das pessoas que têm alguém da família que tem uma doença rara e também das pessoas que estão com a doença rara. A gente está enfrentando um período pós-pandemia, as doenças mentais, né, as doenças psicológicas, elas estão se agravando. A gente precisa, sim, prevenir esse quadro de agravamento dentro de cada um de nós para que a gente não queira, por exemplo, dar cabo à vida da gente. Não pode ser assim. A gente tem que entender que a cada obstáculo, cada desafio, Deus está nos mostrando alguma coisa que a gente tem que aprender, alguma coisa que a gente tem que ensinar também acima de tudo. Tá bom? Então, estou muito feliz aqui de estar aqui, de poder passar para vocês esse meu sentimento em relação ao que representa o VB para mim. É o meu amigo, General Vilas Boas, o Eduardo, o cabra que tem muito ainda o que ensinar para nós.